março você pode ver um mundo de espetar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma excelente semana. Espero que as nossas crianças estejam muito bem, os nossos jovens e adolescentes. Pessoal, hoje nós vamos ter no programa um pediatra, porque nós estamos entrando na época do frio, né? E as nossas crianças, infelizmente, elas, como a imunidade é mais baixa, elas começam a ficar gripadas e isso pode até ficar um pouquinho mais sério. Então, é com prazer que eu estou aqui com o doutor André Laranjeira. Eu agradeço muito ao convite. Eu acho que esse é o primeiro de muitos que virão, né? Que infelizmente as nossas crianças, claro, uma coisa é boa ir no pediatra prevenir, mas infelizmente as nossas crianças têm muita intercorrência, né, doutor? Mas antes de tudo, muito obrigada pela presença. Não, eu agradeço. Olá a todos. Obrigado, Daniela, pelo convite, né? Vou te chamar de Dani, né, ao longo do programa para ficar mais íntimo e informal. E essa época do ano foi como você falou, né? Todo mundo vai precisar aí, quem tiver um pouco mais resfriadinho, doentinho, de uma avaliação em algum momento. Pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês, nós ganhamos mais 2 mascotes. Isso aqui foi feito em impressora 3D. Queria agradecer muito ao Cláudio, ao pessoal que fez pra gente, é muito lindo e nosso cenário cada vez mais vai aumentar, né? A gente vai arrumar um lugarzinho aqui no cenário e depois nós vamos colocar os nossos mascotes. Doutor, a gente começa a falar de tempo, a virada de tempo, nós estamos mudando na estação, né? Agora é uma estação que nem ainda chegamos no inverno, mas as crianças, talvez por ter tanta mudança, né, no decorrer do dia, as crianças começam a ter mais uma gripinha e tudo mais. E o que a gente faz para as crianças, claro, todas as crianças, mas principalmente as crianças com síndrome de Down? Quais são as dicas? O que o senhor tem a nos dizer nesse programa? Não, a maior importância em você cuidar de uma criança com síndrome de Down é o pediatra, e os próprios pais também têm que saber disso que eu vou comentar, é lembrar que por conta da síndrome de Down, a imunidade dessas crianças, ela funciona diferente. Então elas têm uma dificuldade maior em combater as gripes, os resfriados e outras doenças. E você sabendo disso, existem sinais que você tem que ficar atento. A própria febre, dependendo da temperatura, ela acaba sendo um sinal de alerta, principalmente as febres maiores, acima de 38,5. Cansaço, aquela criança que está respirando com mais dificuldade. Tosse, aquela tossinha que você percebeu que já passou do limite. Isto é, nossa, essa tosse piorou. Então, quando você começa a juntar todos esses sinais e sintomas, é o momento de buscar ajuda médica. Eu não sei as outras mães, doutor, mas tem coisas assim. Bom, a Sofia é muito branquinha, né? Aquele olho azul. Mas tem hora que você vê que a própria criança, ela ainda não apresentou nem febre, mas parece que ela já está respirando diferente, né? Não, a sua observação é muito importante. Não é porque a criança não tem febre que você não deve se preocupar. Às vezes ela tem, por exemplo, só tosse. E isso já acaba sendo um sinal de alerta se a criança desenvolve um cansaço junto. Então não espere a febre. Você percebeu que seu filho começou com resfriado, ficou cansado e essa tosse piorou muito, já indica você procurar o pediatra. Tá, doutor, tem muitas mães, eu até costumo brincar, que tem muito médico, eu não sei se é o seu caso, porque fala assim, o pediatra da Sofia, ele fala assim, Dani, costuma me ligar alguma coisa, mas não leva no pronto-socorro. O pronto-socorro tem muita doença e aí a tua criança pode ficar até mais doente, que tem hora que ela tá com uma dor de barriga, aí você vai e você pega uma coisa pior. Como fazer? Essa situação não vamos generalizar. Você tem um acompanhamento médico adequado, você consegue falar com o seu médico várias vezes, creio eu que várias pessoas também têm. Se você tem esse profissional, você vai entrar em contato com ele. Só que a partir do momento que você não conseguiu falar com ele, você percebe que seu filho não está bem, você vai para o hospital. Claro, você vai tentar falar com ele, você vai tentar buscá-lo, mas se o quadro é sério, é melhor que você vá. Agora, é fato que no pronto-socorro você acaba ficando exposto a várias doenças, afinal de contas, além do seu filho doente, tem várias outras crianças doentes. Essa época do ano, os pronto-socorros são todos cheios. Então, se você tiver a oportunidade de passar com o seu pediatra num consultório ou num ambulatório de convênio, é melhor que você vá até lá, ou até no posto de saúde, e depois dessa avaliação, se houver a necessidade de algum exame, uma radiografia ou um soro, o médico indicará para você que tem que ir para o hospital. Mas não espere. Você viu que seu filho não está bem, você não deve esperar.
tenta falar com o seu médico. Não conseguiu contato com ele, vai para o hospital. Pessoal, hoje a gente vai falar especificamente da bronquiolite, mas eu vejo o doutor falar, já me dá vontade de fazer várias perguntas, né? Uma delas é o seguinte, doutor, a gente em casa, toda mãe, principalmente acho que criança com síndrome de Down, tem o aparelho de inalação. Isso é bom você dar todo dia inalação? Por exemplo, eu vi que a Sofia não está respirando bem. Eu já parto para inalação ou isso pode acostumar o pulmão? A gente não sabe direito se a gente está fazendo o correto ou não. A inalação com soro fisiológico, que é o que a maioria dos pediatras indicam, a limpeza nasal com soro, quando está com muita secreção, você pode fazer sem medo. O soro ele não vai fazer mal e ele vai inclusive facilitar para a criança a eliminação das secreções. Vamos lembrar, né? A criança ela não sabe assoar o nariz, principalmente os pequenos, né? Os menores de 2 anos, na maioria das vezes, eles acabam engolindo muita secreção ou acabam acumulando a secreção nas vias aéreas superiores. E por conta desse acúmulo de secreção é que outras coisas podem aparecer, como por exemplo uma otite, né, que é a dor de ouvido, ou uma dor de garganta, ou até coisas mais sérias como pneumonia. Por conta do acúmulo de secreção, a criança ela pode engolir essa secreção e se um pouquinho dessa secreção que ela engolir cair na traqueia, já é suficiente para começar um processo infeccioso. Então a inalação com soro, a limpeza nasal com soro, ela tem esse papel, evitar as complicações do resfriado, da gripe. Quanto mais vezes você conseguir fazer, melhor para sua criança. Que ótimo. Então, pessoal, sempre a inalação só com soro, não nenhum remédio, nada. O soro para a gente limpar, até no nariz a gente colocar soro. Então, isso eu acho que é uma excelente dica para a gente não ter que mais tarde e que as nossas crianças ficarem piores, né? Doutor, mas o assunto de hoje, claro, seria a bronquiolite, né? Que a gente tá até comentando que tem uma criança que está internada, teve que ir para UTI porque ela estava com bronquiolite. E a bronquiolite, eu não sei se a bronquiolite associa a pneumonia ou a pneumonia à bronquiolite, doutor. Vamos falar um pouco de bronquiolite. Na verdade, a bronquiolite e a pneumonia são doenças diferentes. Ambas acometem o pulmão. Só que elas têm causas diferentes e elas são causadas por, vamos falar assim, patógenos, bactérias e vírus diferentes. Bronquiolite é causada por um vírus. Nossa, que sério. Então, vírus. Tá. Aí você fala, poxa, então se é um vírus, ela pode pegar de uma maneira mais fácil. Exato. Se pega pelo contato e por gotículas. O nome técnico do vírus é vírus sincicial respiratório. Algumas mães já devem ter ouvido falar, o VSR. E esse vírus, ele acomete as vias aéreas inferiores, né, o pulmão, gera muita secreção e por conta do acúmulo de secreção a criança começa a ficar mais cansada. Pode dar febre, tosse, nariz entupido também, só que o que leva a criança a internar é justamente o cansaço. Começa a ter dificuldade na sua oxigenação e muitas vezes chegando no hospital a gente percebe que a oxigenação está baixa e você tem que dar oxigênio para o seu filho, o que não é possível de ser feito nem no consultório nem em casa. Por isso que muitas vezes acontece de internar. Entendi. Doutor, quando a Sofia tinha, acho que 18 dias, 30 dias, e foi por conta um feriado, aí eu acho assim, até os amigos para manifestar, e a gente assim, é mãe de primeira viagem, e eu só tenho a Sofia, né? E a gente fala assim, vai vir um amigo, que legal. E a época era novembro, então foi o feriado de República e da Consciência Negra. Então, acho que foram em casa umas 30 pessoas com a Sofia com 38 dias. Eu acho que era a pior coisa que eu pude fazer para a Sofia, né? Então, tem hora que a gente fala assim, até quem tem filho novo, o pessoal vai me achar chata, o pessoal vai achar que eu sou metida, que eu não tô pondo... Mas eu acho que era a melhor coisa que eu tinha feito para a Sofia era não ter recebido tanta visita, né? Porque a bronquiolite dela, depois nós ficamos 51 dias na UTI e não teve visita, e quem fica na UTI é a mãe, é o pai, né? Então, exato. Eu o costumo que a gente comentar pode assim, falar? Eu tenho 2 comentários para fazer pelo que você comentou. O primeiro comentário, você falou que foi justo naquele feriado de novembro, né, da República que aconteceu. O ano inteiro você pode ter bronquiolite. Tem aqueles momentos em que existem mais pessoas doentes, que é justamente o que nós estamos de outono e inverno. Essa época do ano existe uma grande circulação viral. Então é mais fácil você ficar doente nessa época do ano. Mas não quer dizer que lá em novembro, no finalzinho da primavera e comecinho de verão, que não exista. Ele também existe, só que em menor número. E quando você pensa em evitar o contato com outras pessoas, vamos imaginar uma mãe com um bebê pequeno, que ainda não tomou todas as vacinas, um bebê que amamenta, enfim, as mães de bebezinhos pequenos, né?
essas crianças no consultório a gente sempre comenta, evite aglomeração, que é justamente evitar aquela grande quantidade de pessoas. Então você tem que evitar lugares com grande acúmulo de pessoas, que basicamente acaba sendo mercados, shoppings, igreja, que são ambientes em que você vai ter um grande acúmulo de pessoas em locais onde as pessoas te conhecem. Por exemplo, como na igreja ou em reuniões familiares, todo mundo vai querer pegar o seu bebê, vai querer pôr a mãozinha no seu bebê, e não tem como você controlar a contaminação viral. E aí eu até brinco, né, que é melhor a mãe ficar conhecida como aquela mãe, olha, aquela mãe lá é mais chata, não deixa ninguém pegar no seu bebê, do que você ouvir que, olha lá, aquela mãe não cuidou do bebê, foi internou porque ela não tomou conta. De qualquer modo vai sobrar para a mãe, em outras palavras. Então você tem que ter um certo resguardo, você tem que orientar as pessoas a lavar a mão se quiserem pegar o seu bebê. Álcool, né? Lavar a mão, e o álcool gel, ele é o que mais evita a transmissão de doenças respiratórias. Não tem que usar os dois. Ou se você lavou a mão, você não precisa usar o álcool gel. Se as suas mãos já estão limpas, o álcool gel já é suficiente. Se sua mão, obviamente, estiver com sujidade, aí você tem que lavar com sabão. Tá. Então, pessoal, aí depois disso, né, é o que eu falo, vocês sabem que eu trabalho na faculdade, eu tenho muitas alunas, né, e aí quando chega um bebê, eu não pego o bebê. Aí o pessoal fala, mas ela não tá pegando o bebê, ela fala tanto de criança. E aí essa semana teve colação de grau e tem uma moça que tinha um filho há 15 dias e perguntou para mim sim ou não na colação. Falei para ela, olha, não vá na colação. Claro que era a colação de grau dela, que felicidade, mas você ir num lugar que vai ter mais de 1000 pessoas e você vai expor um anjinho. Então, assim, aí depois você aprende com a dor, né? O pessoal pode falar, olha, é insensível, ela mostra tanto a Sofia. Não, mas eu aprendi, assim, o que eu passei nesses 51 dias, eu gostaria que as mães não tivessem passado, né? Porque é uma tortura, né, doutor? Eu comento assim, você não vai evitar o contato com sua família. Se você tem uma família grande de vários irmãos, você não vai deixar de frequentar as reuniões. Só que não dá para você, por exemplo, ficar a tarde inteira de domingo junto depois do almoço. Você vai ter que ser um pouco mais comedida, ficando só algumas horas e depois já voltando para sua casa. Quando a criança ficar maiorzinha, aí obviamente você vai se permitir ficar em conjunto, ficar junto com sua família mais tempo. Mas quando você tem um bebê recém-nascido ou muito pequeno, nessa época do ano de muitas pessoas doentes, são curtos períodos. Vai na casa da avó, vai na casa da tia, almoça, fica junto, aí depois de um tempinho já volta para sua casa. Não fica o dia todo até a noite, ainda mais se a família for grande como a sua. Não, e no caso eles foram em casa, eram mais amigos, mas assim, então, a gente não sabia, né? Agora o senhor estava falando que a bronquiolite é diferente da pneumonia, então a bronquiolite é viral. Eu posso falar que um dos dois é pior? Tem como? Não, porque cada uma pode ter a sua gravidade, né? A pneumonia, ela também pode ser causada por vírus ou por bactérias, notadamente por bactérias, né? Que acabam dando, às vezes, água no pulmão, febronas muito altas, um cansaço mais extremo. Então, a pneumonia é um diagnóstico separado. A bronquiolite, ela nem sempre evolui para pneumonia. É importante deixar claro isso. A bronquiolite, ela simplesmente é caracterizada pelo cansaço em crianças pequenas com muita tosse, podendo ou não ter febre. Um médico, com o exame clínico dele, ele consegue chegar nesse diagnóstico. Não é obrigatório ter uma radiografia. O médico examinando e você contando para ele o que aconteceu, ele já tem subsídio para dar esse diagnóstico para você. E sempre a criança vai ter que ficar no oxigênio? Nem sempre. Os casos graves, eles ficam mais tempo no oxigênio. Aí aqui entra uma particularidade da síndrome de Down. Vamos lembrar, né? Eu comentei aqui lá no comecinho da nossa conversa que a síndrome de Down, ela tem uma imunidade que funciona diferente. Então, associado ao fato da imunidade que funciona diferente, isto é, a criança pode ter uma imunidade mais fraca, associado à hipotonia, que é comum da síndrome de Down, a tossinha dela não vai ter a mesma força de que uma criança que não tem a síndrome de Down. Então, ela acumula mais catarro. Então, a doença pode ter um comportamento nela mais sério. Por isso que o médico, sabendo que é uma criança com síndrome de Down, e você olhando para a criança e vendo que ela está desenvolvendo uma bronquiolite, ele já tem que dar um toque para a mãe. Olha, mãe, seu filho está com uma bronquiolite. Hoje ainda não precisa ficar no hospital, mas mantenha lá os cuidados, faça as inalações. Se houver necessidade de algum remédio, ele vai indicar. Se você perceber que seu filho ficou cansado, volta aqui para o hospital, porque eu tenho que saber como está o oxigênio dele. Então, nem sempre interna, mas quando o oxigênio está baixo, na maioria das vezes, tem que internar realmente.
Entendi. Doutor, e a pneumonia, no caso, é mais sério? Não, não é mais sério, mas ela exige mais internação? Exige mais internação, porque a pneumonia, ela é um foco de infecção que está no pulmão, provavelmente por uma bactéria, e essa bactéria pode se espalhar para o resto do corpo. E a gente não quer que isso ocorra. Então, quando você interna uma criança com pneumonia, você deixa um antibiótico na veia para curar a infecção mais rápido. Já na bronquiolite você não tem antibiótico, porque é um vírus. E nós não tratamos vírus com antibióticos. Você acaba mantendo no hospital, além do oxigênio, muita inalação, muita higiene nasal, eventualmente fisioterapia respiratória para poder mobilizar aquele catarro que a criança não consegue expelir tossindo. E é esse cuidado que vai fazer com que a criança melhore. A bronquiolite tem um tempo, né? Ela piora muito até 5 dias. E aí a partir dali começa a melhorar. Então se uma criança chega no hospital, no primeiro dia de doença, já com oxigênio baixo, eu sei que ela ainda vai piorar, olha só. Agora se uma criança chega lá com 1 semana de tosse, só que o oxigênio tá bom, tá tudo bem. Porque ela já passou pelo pior momento do 5º dia. Entendi. Então aí dependendo do que você me conta, eu vou saber te orientar para saber se a criança precisa ou não ficar no hospital. E assim, uma coisa que eu acho muito importante, gente, se você está no hospital, e aí você precisa ver se você está numa UTI, no nosso caso nós estávamos numa UTI, mas se não está, o que aconteceu com a Sofia? E é uma coisa que a Sofia é outra. A Sofia já mamava, ela nunca teve força para eu dar de mamar, então ela estava numa mamadeira, e aí eles colocaram sonda. A Sofia, como ficou tanto tempo, ela desaprendeu mamar. Isso. E aí também, nós não tivemos uma fisioterapia o tempo todo. E aí depois, para a gente conseguir sair da UTI, também foi uma coisa drástica. Por quê? Porque ela não pegava mais a mamadeira, ela aprendeu a fazer isso. Então, eu não sei se são convênios, doutor, mas assim, todo mundo que está na UTI, ele tem esse direito, essa fisioterapeuta, ele tem direito a isso? Na UTI, ou mesmo nos quartos, apartamentos e enfermarias de hospitais, eu não vou generalizar, mas a maioria dos hospitais tem fisioterapeutas. E esse fisioterapeuta, ele presta esse atendimento para a criança. É claro que se você percebeu que seu filho tendo uma bronquiolite, ele ainda não foi atendido por uma fisioterapeuta, converse com o médico que está cuidando do seu filho, da sua filha, para ele prescrever a fisioterapia. E a fisioterapeuta chegando lá vai avaliar se o caso realmente demanda ou não esse atendimento. Mas comente com o médico. Olha, doutor, não vi nenhuma fisioterapeuta, meu filho precisa? E aí o médico vai conversar com a equipe, tá? Então, pessoal, porque assim, eu acho, quando a gente tá com... Tem mães que estão sabendo que o filho vai ter síndrome de Down, ou tem síndrome de Down, no nascimento. Então, a mãe já não está preparada para isso. E assim, o que eu costumo brincar com o pessoal, a gente estuda tanto, só que os detalhes, as dicas básicas, muitas vezes nós não sabemos. Eu não sabia disso. Eu não sabia que a Sofia tinha direito a uma fisioterapeuta, eu não exigi isso. E eu não sabia também que a Sofia tinha direito a fono. Olha, isso aqui é de uma importância enorme. Se a mãe já sabe no pré-natal que existe um risco de ter uma criança com Down, com síndrome de Down, seja porque apareceu no ultrassom uma translucência nucal alterada, ou osso nasal alterado, ou aquelas que puderam fazer aquele exame novo de sangue, que é o NIPT, que descobre várias alterações cromossômicas, e já é disponível no Brasil esse exame, muitos convênios até estão cobrindo. Se você já sabe, a doença, na verdade não doença, né, a síndrome de Down, ela requer um tratamento multidisciplinar, não é só com o pediatra, tem que ter a fisioterapeuta, tem que ter a fonoaudióloga, dependendo do perfil da doença, tem que ter até terapeuta ocupacional, a psicóloga no futuro. Então olha só quantos profissionais envolvem o cuidado de uma criança com síndrome de Down. E você sabendo do seu filho que vai nascer, você vai buscar ter no hospital que tem esses recursos. Então você se prepara antes, você já começa a pesquisar profissionais que você vai querer acompanhar, que tem esse conhecimento que eu estou dizendo aqui. Então você se prepara, não vai ser surpresa quando nascer. Muita coisa você já consegue se organizar. E no nosso caso, apesar que nós sabíamos, nós nos preparamos, mas nós não estávamos preparados para a Sofia ter uma bronquiolite. Então, e talvez, até por isso, eu não sabia desses nossos direitos. Então, o que aconteceu? Só depois, conversando, você fica lá 5 dias, 10 dias, 15 dias numa UTI, você começa já, você fica louco, né? Você começa a pirar. E aí o pessoal fala, mas você foi atendido por um fisioterapeuta? Não. A fono, como que tá? Não, ela só tá na sonda.
e aí que a coisa começa a se agravar, né? Então, assim, mães, procure saber teu direito. Nunca, e a gente sempre fala, saiba, tenha as informações. Qual que é meu direito? Esse meu convênio, o que que ele me Isso, dá de exatamente. direito, né, doutor? Exato. Porque aí você não precisa se dispor com ninguém, né? É uma coisa que é tão... Lógico. E eu não falo nem em se indispor. Você sabendo da situação do seu filho, pelo menos eu como médico, eu aprendo muito com as mães, porque as mães elas chegam até mim com várias dúvidas, vários questionamentos ou várias perguntas. Doutor, minha filha precisa de fisioterapia? Quando você me traz essa dúvida, eu vou responder. Então você, eu falo que a mãe é o que me dá energia nos meus atendimentos, porque você traz para mim a sua dúvida e eu vou atrás, a gente se informa, a gente estuda e eu te dou a melhor resposta sobre isso. Então, realmente, as mães com crianças com bronquiolite e síndrome de Down, elas têm que ter um atendimento também de fisioterapia nesses momentos. Então, e talvez é isso que nós não sabíamos, talvez por isso é que a gente sabe, né? Depois que passou, então assim, gente, aproveitem essas dicas. O programa passa muito rápido, né? Parece que eu comecei a falar agora com o doutor André e a gente logo já vai ter que terminar o programa. Então, doutor, eu queria assim, para finalizar esse programa, que vai ser o primeiro de muitos, gente, pode ter certeza que a gente vai tentar sempre trazer o doutor André aqui, mas doutor, assim, mães, que tem hora que meu marido fala, Dani, você tá neurótico. Quando eles falam, Dani, é bom que ela fica com o pé no chão. É bom que ela fica, acho que no pé na terra, né? Mas nesse tempo, alguma dica, assim, para uma mãe, assim, mais... Olha, eu acho que... eu acho não. Pensando no aspecto médico, a gente não deve criar nossos filhos numa bolha. Por mais que você saiba que a síndrome de Down tem uma imunidade mais fraca, você tem que permitir que o seu filho entre em contato com o mínimo de sujeirinha, vamos colocar essa sujeirinha entre vitamina aspas, S, né? a popular vitamina S, para a imunidade dela também se desenvolver. E isso é para qualquer criança. Você vai permitir, por exemplo, que na sua casa, na casa dos avós, essa criança brinque lá na sua sala, brinque no quarto dela, e não tem que ter aquele cuidado extremo e sair lavando a mão da criança a todo momento, passando álcool na mão da criança a todo momento. Deixa a criança entrar em contato e brincar. Só que, por exemplo, dependendo do ambiente que você está, você não vai permitir. Exemplo, você está na recepção de um médico. Você não vai deixar ela colocar a mão no chão, tudo na boca. Vamos lembrar, antes dela estar ali, tinha uma outra paciente que estava antes dela que podia estar com algum problema, seja na recepção de um hospital, seja na escola. E detalhe, essa época do ano a gente sabe que a maioria dos vírus se pega na escola, tá? Então, pessoal, claro, a gente costuma brincar, né? Teu filho não vai ser conhecido aquele filho que cresceu jogando bolinha de gude no apartamento. Não, a gente não quer isso para nossas crianças. E a gente sabe também que quanto mais exercício ela fizer, mais vai ajudar no aprendizado e tudo mais. Mas a gente precisa ter cuidado, sempre cuidado. E, claro, aconteceu algum problema, você não é a pior mãe do mundo. Eu não me acho a pior mãe do mundo, mas tem hora que eu falo, puxa vida, podia ter evitado muitas coisas. Mas, doutor, eu quero agradecer muito, muito, muito a gentileza, os esclarecimentos. É muito importante isso pra gente. Eu quero agradecer muito. Eu agradeço a você pelo convite. Gostei de estar aqui, viu? Gostei bastante. Obrigado a todos também pela presença aqui. Pessoal, então a gente vai encerrar esse programa. Eu queria pedir mais uma vez para vocês, claro, acompanhar, compartilhar. Vai nas nossas redes sociais, a gente tem o site, a gente tem a página do Facebook, o Instagram. Então, cada vez mais, a informação vai ajudar as nossas crianças, vai ajudar as nossas mães. Eu tenho uma síndrome de Down na família. Cada vez mais, vamos exaltar isso, porque a síndrome de Down está aqui. A gente vai querer sempre levantar a bandeira para muito mais falar da síndrome de Down e outras síndromes. A gente está sempre compartilhando informação. E você está nos ajudando, porque quando você assiste nosso programa, compartilha, a gente vai falar mais. A gente vai saber que o cromossomo 21 é um cromossomo do amor? É o cromossomo do amor, mas é o cromossomo da sem-vergonhice, é o cromossomo que a gente precisa, sim, que as nossas crianças sejam cada vez mais cuidadas e discutindo sobre isso. Então, agradeço a vocês. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Um beijo, boa semana para vocês. Espero vocês na próxima semana. Tchau. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê.
março você pode ver